Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Curti uns pedaços bem duros na mocidade, então a pessoa era muito contra mim, sabe? Achava que eu fazia verso maluco, a pedra no caminho, que eu era doido, que era débil mental, etc. Era muito engraçado. E as pessoas ficavam espantadas quando iam tratar comigo e verificavam que eu regulava, né? Que eu era uma pessoa normal, que eu atendia as partes, eu despachava os processos, eu atendia o telefone, eu procurava trabalhar normalmente, sem nada de especial. Achava que era estranho. Então dizia, eu achava que o senhor fosse Lelé, da Cuca. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Se há hoje um nome que concentra, que reúne o consenso nacional em matéria de escritor, de intelectual, de homem de letras, de grande poeta, o grande poeta brasileiro, é ele, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond estreou em 1930 com um livro modesto, um patinho feio, que ele próprio pagou com seu ordenado de funcionário do Minas Gerais, um jornal oficial do governo de Minas. Carlos Drummond começou com alguma poesia. De lá para cá, Carlos Drummond publicou uma obra numerosa, mas sempre de primeira qualidade. Confissão. Não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna. Só proferi algumas palavras melodiosas tarde, ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. Hoje, sobretudo os jovens, tem o Carlos Drummond cronista, o Carlos Drummond poeta, o Carlos Drummond ficcionista dos contos de aprendiz, o Carlos Drummond que está ainda em permanente atividade e que tem uma obra cheia de interesse e que deve ser lida, não apenas porque é uma grandíssima sensibilidade, uma extraordinária sensibilidade, porque também é um certo modo de ver, para usar uma expressão sua, num poema em que ele diz, se eu morrer, morre comigo um certo modo de viver. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. É necessária uma certa emoção que você, ao mesmo tempo, se entrega a ela e a controla, compreendeu? É um jogo assim curioso, em que você sente, no meu caso particular, eu sinto isso, uma certa necessidade de escrever uma coisa que possa ser considerada verso. Eu não sei se aquilo vai continuar, se eu terei o impulso consequente para prosseguir, ou se aquilo vai ser travado de repente. Às vezes quando a pessoa bate na porta e me oferece uma xícara de café, é terrível. Às vezes você está no ônibus, está num táxi, e vem uma daquelas ideias que você considera maravilhosa, a melhor poema do mundo, né? Uma coisa assim. Você não tem um lápis, não tem um papel, aquilo voa toda a vida e não aparece mais. Eu acho, ao contrário das teorias modernas, que a inspiração existe. A inspiração é um momento em que você sente
um impulso, às vezes criando até uma espécie assim de elevação ligeira da temperatura, você se sente assim um pouco inflamado, um pouco quente, assim, com vontade de fazer uma coisa. Depois vem a razão, vem a análise, você vai fazer a frio o poema, já agora com a razão mais do que com o sentimento, mas sem abandonar nunca o sentimento. Então essa mistura, essa conjugação de sentimento e de raciocínio, a meu ver, é que vai tocando. Agora, em geral, nunca sai perfeito da primeira vez. Você tem que ler aquilo, reler, mostrar a um amigo, guardar para o dia seguinte, botar na gaveta. Às vezes é necessário até botar 3 meses na gaveta e para ler depois, ué, eu que escrevi isso? Não é possível? Está muito ruim. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, 2 cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Como todo bom tímido, ele prefere o canto, a sombra, o lugar oculto, né? Que aliás é um ângulo para a sua poesia. Quando ele começa, ele já expõe a sua máscara, que é a do gauche, né? E a partir daí ele desenvolveu uma extraordinária habilidade de trabalhar com a sua própria timidez e, em vez de vê-la como um limite, tirar proveito poético dela. Isso é uma façanha, né? Mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. A gente não tem a ideia de que a vida passou, não, sabe? É uma coisa, é uma experiência que você não pode aprender bem, porque é só mesmo a gente vivendo. Você olhando para trás, vê que foi extremamente rápido. É uma coisa curiosa isso, não dá para a gente sentir a idade, não. Dá para sentir que o negócio foi muito veloz, um processo demasiado rápido. Se você tomasse assim, um avião supersônico, uma coisa assim. Eu me lembro de coisas da minha infância, como se tivesse passado ontem. Então eu chego à conclusão que tudo passa num minuto mesmo, né? As mudanças de natureza íntima que nós temos, nossos interesses evoluem, nós passamos por diversas estações, não são 4 estações dentro de nós, são inúmeras. E essas estações nem sequer são sucessivas, elas às vezes são imbricadas umas nas outras, elas se confundem. Então nós não sabemos hoje o que nós sentiremos amanhã. Essa precariedade, essa falta de continuidade do sentimento humano é o maior entrave ao amor. E quando a gente acompanha a poesia dele toda, é um arco de 60 anos, você vai encontrar todos os humores lá. Vai encontrar muitas formas diferentes. Você percebe que a cada época há variação. Talvez o que nunca varie seja essa luta essencial dele entre a personalidade tímida e um anseio de absoluto. E acho que esta marca não sai da poesia dele. Esse seria, digamos, o foco permanente, né? Mas mudam muito os objetos que fazem parte do seu interesse, né? E a poesia? Como o senhor define a poesia? Há 10 mil definições de poesia. Eu não tenho nenhuma própria. Você escolherá a que achar interessante, porque a poesia por si mesma é uma explicação do mundo. Agora, a explicação da poesia fica por conta do leitor e da sensibilidade dele. A poesia me ensinou um pouco a viver, né? Porque eu acho que através da poesia nós adquirimos um sentido mais generoso do mundo e, ao mesmo tempo, nós sentimos a magia do mundo. Um poeta até certo ponto difícil, mas quando entra na vida de alguém, não sai mais. É desses escritores que são capazes de revelar para você elementos fundamentais daquilo que é a gente poderia chamar de uma personalidade comum do homem moderno, né? Traços comuns de um homem moderno que o Drummond detectou e expressou como ninguém, né? Esse para mim é um fundamento, aliás, de toda a grande poesia, que a dele cumpre num grau assim de excelência. A poesia é um fenômeno como qualquer outro, né? Como a arte, como a música, é uma coisa que nos dá, a meu ver, um grande consolo, é uma grande companhia na vida de qualquer pessoa,
Mas a poesia não move, não movimenta, não altera as situações. É uma ilusão supor que o poeta tem um poder maior, não tem, não.